Olá pessoal, tudo em riba com vocês? Vamos aprender um pouquinho aqui de contabilidade e Excel? Bem, eu tenho uma proposta hoje de a gente fazer um trabalho um pouco mais detalhado na montagem do balanço patrimonial. Tá? Vamos começar discutindo a parte teórica de balanço patrimonial, ativo, passivo, patrimônio líquido, como que isso forma a estrutura do balanço patrimonial. E aí, vamos depois entrar dentro do balanço patrimonial nas contas contábeis. O que são essas contas contábeis? Como é que devemos trabalhar com ela? Quais são os cuidados delas? E aí, vamos para a parte prática, onde nós vamos, dentro do Excel, montar uma planilha de base de dados, onde nós vamos colocar códigos contábeis em cada conta contábil. Eu vou mostrar para vocês como que é feito isso e como criar uma fórmula para criar esses códigos de contas. E depois, com base nessa base de dados, vamos montar um balanço patrimonial com o uso de tabelas dinâmicas. Então, no nosso balanço patrimonial não vai ter nenhuma fórmula, vai ser tudo montado e organizado por meio de tabelas dinâmicas com base nessa base de dados que nós vamos criar, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, vamos embora. Então, a parte teórica inicialmente, para a gente saber o que a gente está falando, tá? Então, apresentação aqui rapidinho, tá? Depois a gente foca na prática, tá? Então vamos lá. Primeiro, então temos que saber que o ativo, tá, de acordo com o CPC 00, é o recurso econômico presente na empresa que a empresa controla, tá? Então são bens e direitos controlados pela empresa e tem um benefício para a empresa aquele ativo, tá? Eu vou usar aquele ativo para ter algum benefício econômico, tá? Ganhar dinheiro com isso. O passivo é uma reivindicação, ou seja, alguém está reivindicando um direito de receber um valor. Então, eu vou pegar algum valor econômico, dinheiro, algum outro bem e ter que pagar aquela conta que está no meu passivo. Tá? Então, são as obrigações da minha empresa. E o patrimônio líquido é tudo que minha empresa tem, menos essas obrigações. É o que sobra da empresa. Tá? Então, se eu tenho 100 mil reais em bens e direitos, se eu tenho uma dívida de 70 mil reais, minha empresa está valendo aí inicialmente 30 mil reais, que é o que sobra, né, do que eu tenho, menos as minhas dívidas. Isso é o patrimônio líquido. Tá? Então, bem rapidamente aqui. E aí, essa estrutura de ativo, passivo e patrimônio líquido forma esse desenho aqui, que é o famoso balanço patrimonial. Tá? Então, nós temos de um lado aqui o ativo, opa, do lado aqui o ativo, depois passivo e o patrimônio líquido. Tá? O ativo, então, é tudo que eu tenho e o passivo e o patrimônio líquido são todas as minhas dívidas. Tá bom? Então, beleza. Vamos continuar aqui. O que mais que nós temos nesse balanço patrimonial? Ele é subdividido. Tá? Eu tenho uma subdivisão nesse balanço patrimonial. O ativo ele tem uma subdivisão em circulante e não circulante. O que é isso? Vamos lá. Essa subdivisão aqui, ó. Circulante, que é a primeira ali, é tudo que minha empresa vai receber ou pagar em menos de 12 meses. Tá? Então, tudo que eu tenho que vai rodar dentro da minha empresa dentro de 12 meses. O que é 12 meses? É um exercício da empresa, tá? É o ciclo operacional da empresa. Então, normalmente de um ano, então tudo que vai rodar dentro de um ano, eu coloco aqui no circulante. O que é mais de um ano, eu vou colocar aqui no ativo no não circulante. Só que olhem que aí o não circulante eu tenho uma subdivisão dentro do ativo também, em realizável a longo prazo. Então, tudo que vai acontecer na minha empresa a longo prazo. Realizável, o que é isso? Vamos entender como contas a receber. Então, tudo que eu tenho que receber na minha empresa e vai demorar mais de 12 meses. Investimento, todos os investimentos, a aplicação que eu tenho em investimentos para estar rendendo capital. Imobilizado, aqueles ativos que eu tenho para rodar o meu negócio, tá? Está lá na minha empresa, dentro da minha empresa, para fazer ela funcionar. São máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, veículos, tá? E intangível é aquilo que não é possível tocar, que eu não consigo tocar que está dentro da minha empresa. Por exemplo, sistemas de computador. Eu consigo tocar em sistema de computador? Não, né? Apesar de existir CD, DVD, armazenamento em nuvem que fica no HD, em servidores, mas o sistema em si eu não consigo tocar. Tá? Então ele é um intangível. Mesma coisa com marcas, patentes, receitas, são exemplos de contas do intangível. Tá? Então tem essa separação que é para eu saber realmente dentro da minha empresa como que está dividido o meu
patrimônio bruto aí, que é o ativo, tá? Então, tudo que eu tenho aí que está rodando menos de 12 meses, circulante, e a mais de 12 meses, como é que está fixo esses valores aí? Aonde que há mais de 12 meses eu tenho bens de direitos? São valores para eu ter rendimentos, como investimento, valores que eu vou receber, realizar a longo prazo, valores que estão sendo utilizados em prol da minha empresa, imobilizado, ou bens sem forma corpórea, que é o intangível. Tá bom? Isso depois é utilizado em várias análises administrativas, análises gerenciais, para você ter uma ideia de como que a tua empresa está estruturada. Já do outro lado, no passivo, nós também temos a mesma coisa, circulante e não circulante. A ideia é a mesma. Circulante, que vai rodar em menos de 12 meses, e o não circulante em mais de 12 meses. Tá? Então, eu tenho uma dívida, vou pagar ela há mais de 12 meses? Não circulante. Ah, não, vou pagar em um exercício? Fica no circulante. Tá? Aí as dívidas, lembrando, são contas a pagar, fornecedores, salários. Tá? Então, beleza. E depois, pegando isso que eu tenho, menos essas dívidas, nós temos o patrimônio líquido aqui, tá? Que está aqui no final, que é o que sobra. E aí, por exemplo, o que, que vai ter aqui? Vai ter o lucro da empresa, prejuízo da empresa e o investimento inicial da empresa, chamado capital social, tá? Aquele valor que está registrado no contrato social da organização. Tá? Beleza. Então, vocês viram que eu falei vários nomes aí, né? Como conta a receber, capital social, caixa, banco, sistema de computadores, veículos. O que, que são esses nomes? Esses nomes que ficam dentro, então, aqui dentro da estrutura patrimonial, do balanço patrimonial, são as chamadas contas contábeis. O que, que é uma conta contábil? É a representação de uma parte do patrimônio de uma empresa. Tá? Por exemplo, olha, eu tenho carro, moto, caminhão. Como é que eu vou representar isso no balanço patrimonial? Vou colocar o nome de cada patrimônio que eu tenho? Não, né? Imagina, ia ficar uma lista gigante no balanço patrimonial. Então, eu agrupo tudo numa conta contábil. Nesse exemplo que eu dei, seria, por exemplo, a conta veículos. Tá bom? Então, eu vou passar para vocês rapidamente contas contábeis existentes. Tá? Então, mudando aqui, vamos colocar algumas contas padrões aí no nosso balanço patrimonial. O ativo circulante, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, algo que representa o dinheiro físico, tá? Em dinheiro em espécie da minha empresa, que é caixa. Eu vou ter uma conta representando o dinheiro que está em uma instituição financeira, ou seja, a conta banco. Eu vou ter uma conta que representa quanto que eu tenho que receber das vendas dos meus clientes, ou seja, contas a receber. Tá? É aqui um parêntese, tá? E tem organização que ao invés de usar contas a receber, usa a conta clientes. Pode ser, tá? Não é uma regra, você tem que usar contas a receber, que são as melhores práticas, o que normalmente é utilizado. Tá? Mas aí eu tenho que deixar claro o que representa aquela conta também para o analista, tá bom? Então pode ser contas a receber ou clientes, ou posso ter até as duas, tá? Eu coloco clientes somente para vendas para as pessoas que compram produtos, minha empresa, e o contas a receber demais dinheiro que eu tenho que receber, por exemplo, aluguel, poderia ser só aluguel receber, mas eu posso juntar tudo em contas a receber, alguma venda que eu fiz de algum imobilizado, de algum outro bem da minha empresa, eu posso colocar em contas a receber, tá? Mas aqui, para simplificar, coloca tudo em contas a receber. Mesma coisa que eu falei, contas a receber e clientes, pode existir na conta estoque ou mercadoria. Tá? Eu posso usar contas mercadorias, por exemplo, quando eu tenho um comércio, então eu tenho a conta mercadorias. Mas eu tenho uma indústria, uma fábrica, eu tenho a conta estoque. Tá? Mas representa a mesma coisa, o montante que eu tenho para ser vendido para os meus clientes. Tá? Então notem que as contas são bem flexíveis, tá? Eu posso criar uma conta dentro da minha empresa com um nome qualquer e falar que vai representar alguma coisa. Posso, mas tem que ter uma lógica por trás disso. Vamos lembrar que esses relatórios você vai apresentar depois para bancos, instituições financeiras para analisar o seu patrimônio. Então tem que ter uma lógica por trás da escolha de cada conta contábil, tá bom? E a ideia então é separar, segregar o patrimônio nessas contas. E aí vamos continuar aqui. O realizável a longo prazo, não circulante, nós temos exemplo de conta a receber a longo prazo. Lembrando, longo prazo porque é mais de 12 meses. Investimento, eu posso ter um investimento em uma instituição financeira, posso ter um investimento em uma outra organização, ou eu posso comprar algo para
para agregar valor e eu vender lá na frente. Por exemplo, obras de arte. Eu posso ter fixo na minha empresa que eu estou utilizando para gerar renda, para entregar mercadoria, por exemplo, veículos. E eu posso ter patentes da minha empresa, são registradas aí, que eu vou ter vantagem econômica sobre isso. Tá? Então, outros exemplos agora do patrimônio das coisas que eu devo. Tá? Aí eu vou ter contas a pagar, que são dívidas gerais, água, luz, internet e assim por diante. Vou ter dívidas específicas com a parte de empregado, tá? Salários a pagar. Aí vão ter empresas que vão separar salários a pagar de encargos a pagar, encargos trabalhistas. Tá? Novamente, vai depender da empresa e a importância daquele grupo para aquela empresa. Tá bom? Vou ter fornecedor. Qual que é a diferença de fornecedor e contas a pagar? Fornecedor é específico quando eu compro estoque a prazo. Tá? Então, vamos lembrar que quando eu tenho uma compra de estoque ou mercadorias a prazo, eu coloco em fornecedor, porque é algo que eu preciso estar pagando para rodar o meu negócio. Eu preciso ter mercadorias para poder revender. Então, acaba tendo uma importância maior a conta fornecedores para eu saber quanto que eu preciso pagar, às vezes, para retomar a negociação, o meu negócio funcionar. E aí, por isso que eu separo fornecedores e contas a pagar. Aí tem outras análises depois, nós vamos ver lá na frente, que é importante separar contas a pagar e fornecedor. Tá? Aí eu vou ter a mesma situação no não circulante, são contas a mais de 12 meses, por exemplo, contas a pagar a longo prazo. E aí no patrimônio líquido, eu vou ter o valor que está registrado no contrato social da empresa, tá? Que é o capital social. Então, eu, Luciano, vou abrir uma empresa com 100 mil reais. Vou registrar esses 100 mil reais aqui no capital social. Tá bom? Como eu disse, tem prejuízo da empresa também no patrimônio líquido e vou ter também a reserva de lucros. Tá? Aí, durante a disciplina, durante discussões contábeis, nós vamos ver como que todo esse balanço patrimonial aqui ele é movimentado, tá? Como os débitos e créditos impactam em todo esse balanço, mas isso não é o foco desse vídeo aqui. Tá? Então, para quem não conhecia, prazer, esse é o balanço patrimonial e prazer, essas são as contas contábeis que pertencem ao balanço patrimonial. Não, essas contas, lembrando, não são esgotadas aqui, tá? Pelo contrário, existem muitas mais contas existentes aí que são só exemplos e, novamente, a empresa pode criar uma conta que é significativa para ela, tá bom? Eu posso, por exemplo, como eu disse, eu tenho clientes e contas a receber. Eu quero colocar no cliente somente as vendas de mercadorias, contas a receber, vendas a prazo em geral. Eu quero criar uma conta específica para registro de livros que eu tenho aqui. Posso, vou colocar lá no imobilizado, livros, sem problemas. Mas faz sentido eu ter essa conta? Para que eu vou usar isso? Então eu tenho que ter uma ideia do motivo dela e por que eu vou estar separando ela num grupo contábil. Tá? Aí podemos ficar discutindo um bom tempo aí sobre as contas contábeis, beleza? Mas se você está entrando dentro de uma organização, é importante você conhecer essas contas e aí dentro dessas contas você entender o movimento dela. E aí existem contas, por exemplo, que tem subconta, por exemplo, a conta banco lá. Eu posso ter a conta banco geral, a conta banco da Caixa Econômica, a conta banco do Bradesco, a conta banco do Banco do Brasil, a conta banco do Mercantil do Brasil, a conta banco do Itaú Unibanco. Eu posso ter várias contas bancos que somando dá a conta banco geral ali. Tá? Existe essa subdivisão também das empresas. Beleza. Então falamos de como que é uma conta contábil e como que elas formam aqui o balanço patrimonial. Agora vamos na prática um pouquinho. Vamos montar um balanço patrimonial no Excel. Tá? Então eu vou abrir o Excel aqui. Eu já coloquei aqui para a gente ganhar tempo uma lista de contas contábeis. Tá? Então eu coloquei aqui uma lista. A maioria delas são aquelas que estão no nosso balanço patrimonial lá, que eu montei para vocês. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos classificar essas contas de acordo com aquela classificação nossa lá. Tá? Então eu vou olhar essas contas aqui e vou falar que grupo que ela está. Se eu estiver no ativo ou passivo, eu vou ter um subgrupo. Se eu estiver dentro do ativo, eu vou ter um outro subgrupo ainda.
tá? Então, eu vou colocar tudo aqui. Subgrupo 2, tá? Então, vamos lá. Terrenos. O que, que ela é? Opa, é uma conta do ativo, né? É um bem que eu tenho. Qual subgrupo? Opa, é para construção. Então, eu vou usar isso a longo prazo e para construir algo da minha empresa. Então, subgrupo não circulante. Tá? Vai ficar mais de 12 meses na minha organização. O subgrupo 2, para que eu vou usar? Para construir. Então, é algo que eu vou usar em prol da minha empresa, para gerar benefício lá na frente. Então, é o imobilizado. Então, é esse raciocínio que eu faço para a classificação das contas contábeis. Estoque. Opa, é um ativo. Vai ficar menos de 12 meses ou mais de 12 meses? Opa, menos, né? Então, é circulante. Tem subgrupo? Não. Máquina de equipamentos também é um ativo. Vai ficar mais de 12 meses? Opa, vai. Então, eu vou apertar Alt para baixo aqui, que já aparece as coisas que eu escrevi ali em cima, tá? Que eu preciso escrever novamente. Então, não circulante. Máquina de equipamentos, eu vou usar em prol da minha empresa. Imobilizar. Então, Alt para baixo, imobilizado. Reserva de lucros. Opa, são os lucros da minha organização. Sabemos que é o patrimônio líquido. Não tem subgrupo nenhum, nem dois. Investimentos e outras sociedades. Opa, isso aqui é investimento, é o que eu vou ganhar dinheiro em prol disso. Então é um direito que eu tenho de usar depois, retirar o valor, ou seja, é um ativo. Ele é não circulante e está no grupo investimento. Investimento. Software também é um ativo, é um não circulante. Aqui, só para quem não sabe, para copiar o de cima aqui, eu posso dar Ctrl C, Ctrl V, né? Ou eu posso usar o Ctrl D de dado. Aí copia automaticamente o que está em cima, tá? Então, Ctrl D de novo e aqui, software intangível. Vamos lá. Móveis e utensílios. Opa, é um ativo não circulante. Ativo não circulante. Vou usar em prol da minha empresa, imobilizado. Tá? Eu vou fazendo toda essa classificação aqui para todas essas contas. Tá? Então, vamos lá. Veículos, imobilizado. Capital social, patrimônio líquido. Nós mostramos um ativo, né? Banco é um ativo e é um circulante. Contas a pagar. Opa, aqui é uma dívida, né? Então é um passivo. E agora também é não circulante, né? Mas passivo não tem subgrupo 2. Terrenos é um ativo circulante. Agora para a valorização. Olha, eu tenho duas contas iguais, né? Terrenos, mas uma é um terreno que eu vou construir algo e outra é um terreno que eu vou ganhar dinheiro vendendo ele lá na frente. O que eu vou ganhar dinheiro é um terreno com investimento, tá bom? Lucro acumulado, patrimônio líquido, contas a receber, ativo circulante, realizável a longo prazo, contas a pagar, passivo não circulante, prejuízo acumulado, é um patrimônio líquido. Fornecedor a longo prazo é um passivo, não circulante, a longo prazo eu pagar mais de 12 meses. Imposto a recolher, passivo, imposto eu pago em 12 meses. Né? Obra de arte, nós discutimos anteriormente, nós sabemos que é uma conta de investimento. Conta a receber não é a longo prazo, né? É a curto prazo, então é um ativo circulante. Salários a pagar, passivo circulante, fornecedor também passivo circulante. Olha que beleza. Tá? Aí nós temos uma base aqui das nossas contas contábeis. E aí eu posso vir aqui, colocar um filtro e organizar nos grupos aqui, para deixar mais fácil o entendimento lá. Ativo, passivo e patrimônio líquido. E para ficar melhor ainda, eu posso vir aqui, ó, classificar, eu vou deixar por grupo e vou adicionar o nível, vou colocar subgrupo 1 também. Por quê? Ó, fica circulante, não circulante, circulante, não circulante. Então estava tudo uma bagunça, agora está tudo ordenado. Fica mais fácil passar a vida, né? Então beleza. Agora temos um outro segredo, tá? Um outro detalhe do balanço patrimonial que nós precisamos saber. Se você vier, vou voltar aqui no slide. Se você vier aqui na ordem do balanço patrimonial, nem vou colocar para apresentar aqui, dá para ver já. Ó, nós temos uma ordem específica do ativo aqui que fica implícito. Por exemplo, eu coloco inicialmente as contas que eu vou pagar em 12 meses, depois eu coloco que eu vou pagar depois dos 12 meses. Por que isso? Porque no balanço patrimonial, no ativo, eu coloco sempre as coisas que vão se transformar em dinheiro na parte de cima. O que se transforma em dinheiro primeiro no balanço patrimonial? O próprio dinheiro, caixa, banco. Depois eu vou colocar o que eu vou receber. E depois o estoque. Por que essa ordem? Porque o estoque eu tenho que vender ele ainda. Depois que vender, eu vou ter que receber. Aí eu recebendo, transformo em dinheiro. Então eu coloco na ordem que as coisas acontecem no balanço patrimonial. Tá? É a chamada ordem de liquidez decrescente. Tá? É a ordem que as coisas acontecem, a ordem que as coisas transformam em dinheiro. Deixa lembrando que o dinheiro vou organizar nos grupos aqui, para deixar mais fácil o entendimento. Lá. Ativo, passivo e patrimônio líquido. E para ficar melhor ainda, eu posso vir aqui, ó, classificar. Eu vou deixar por grupo e vou adicionar o nível. Vou colocar subgrupo 1 também. Por quê? Ó, fica circulante, não circulante, circulante, não circulante. Então estava tudo uma bagunça, agora está tudo ordenado. Fica mais fácil a nossa vida, né? Então, beleza. Agora temos um outro segredo, tá? Um outro detalhe do balanço patrimonial que nós precisamos saber. Se você vier, vou voltar aqui no slide. Se você vier aqui na ordem do balanço patrimonial, nem vou colocar para apresentar, aqui já dá para ver já. Ó. Nós temos uma ordem específica do ativo aqui que fica implícito. Por exemplo,
eu coloco inicialmente as contas que eu vou pagar em 12 meses, depois eu coloco que eu vou pagar depois dos 12 meses. Por que isso? Porque no balanço patrimonial, no ativo, eu coloco sempre as coisas que vão se transformar em dinheiro na parte de cima. O que se transforma em dinheiro primeiro no balanço patrimonial? O próprio dinheiro, caixa, banco. Depois eu vou colocar o que eu vou receber. E depois o estoque. Por que essa ordem? Porque o estoque eu tenho que vender ele ainda. Depois que vender, eu vou ter que receber. Aí eu recebendo, transformo em dinheiro. Então eu coloco na ordem que as coisas acontecem no balanço patrimonial. Tá? É a chamada ordem de liquidez decrescente. Tá? É a ordem que as coisas acontecem, a ordem que as coisas se transformam em dinheiro. Lembrando que o dinheiro vai ficar na parte do topo aqui do meu balanço patrimonial. No passivo, eu coloco a ordem das contas que eu tenho que pagar. Então, se as contas a pagar estiver mais recente, por exemplo, que fornecedor, eu coloco contas a pagar no topo. Tá? E sempre vai ser aqui circulante e depois no não circulante. Tá? A ordem que mais impacta é o do ativo. Tá? Aqui no passivo, acaba as contas sendo pagas quase ao mesmo tempo, é colocada a ordem de pagamento decrescente, liquidez do ativo, aí tem um nome específico aí, mas é a ordem das contas que eu vou pagar aí, seria do passivo, tá bom? Então eu tenho essas ordens específicas. Aí no balanço patrimonial começa um capital social, que é o dinheiro que eu devo para os sócios, né, que é quem fez o investimento na minha empresa, e depois os lucros aqui embaixo. Tá bom? Então tem uma ordem específica. O balanço patrimonial é um relatório oficial. Eu tenho que respeitar a ordem dele aqui. Tá bom? Então vamos voltar agora lá no Excel. Como é que eu vou ter que montar um balanço patrimonial com essa ordem? Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui e vou colocar aqui a ordem das coisas que acontecem igual está lá. Né? Por exemplo, vou colocar aqui a ordem. O que acontece primeiro? Banco, estoque e contas a receber. Primeiro é banco, depois é contas a receber, depois é estoque. Está com dinheiro aqui, vamos tirar esse dinheiro. Vamos colocar números aqui. Número. Tá? Então, ordem 3, 2, 1. E aqui eu tenho que lembrar, primeiro acontece o realizava a longo prazo, depois investimento, então terreno, obra de arte, comandei primeiro, depois vem imobilizado, então móveis e utensílios é mais fácil vender, depois máquinas e equipamentos, depois é mais fácil vender o veículo, depois é mais fácil vender o terreno. Tá? Tem mais um investimento aqui, nas sociedades, o 3 aqui e o intangível 1. Mesma coisa aqui eu venho no passivo. O que é mais fácil? Tem esses três circulantes aqui. Então eu vou colocar na ordem de fornecedor. Primeiro eu vou pagar o salário, tá? Que é mais importante. Meus funcionários no trabalho, tem até uma legislação que fala que a primeira coisa que você tem que pagar é o salário. Depois fornecedor, depois impostos. E aí eu coloco, tá errado aqui, a contas a pagar eu coloquei como não circulante, tá? É circulante. Então tem um erro aqui. Eu vou colocar 4 aqui, 3 aqui, até bom que dá para verificar aqui. Eu posso aplicar novamente nos dados aqui, classificar. Vou classificar por grupo, depois subgrupo, tá? Legal, então 1, 2, 3, 4. E aqui os circulantes, o que eu coloquei primeiro? Eu coloquei fornecedor primeiro, depois contas a pagar. Eu vou deixar na mesma ordem aqui. Fornecedor, depois contas a pagar. Capital social, 1. Aqui, por que eu tenho lucros e reserva de lucros? Tá? Na verdade, eu vou ter somente reserva de lucros se for uma empresa SA e se for uma empresa limitada geral, eu posso ter o lucro acumulado, mas empresa SA eu tenho que aplicar esse lucro. Vai se transformar em dividendos, ou aí tem a parte que tem que constituir reserva legal, reserva de contingência, e tem uma legislação que mostra como é que eu devo separar o lucro de uma empresa SA. Por isso que tem esse grupo reservas de lucro. Tá? Mas aí, novamente, eu estou pulando alguns detalhes que são matérias de outras aulas, eu não vou me limitar a isso aqui. Tá? Então, coloquei aqui os grupos. Olha que legal. Tá? E é isso assim que funciona também as contas contábeis, tá, pessoal? Eu tenho que colocar as contas contábeis e transformar elas em códigos, porque facilita até, dando 2 cliques aqui só para diminuir, porque facilita depois a montagem das minhas contas. E aí,
tudo que é grupo, subgrupo, eu transformo isso em código. Como assim? Ah, olha, o que é ativo eu transformo no código 1. Vou colocar ativo circulante 1. O que é ativo não circulante? Código 2. O que é passivo circulante? Código 1. O que é passivo não circulante? Código 2. Ou mentira, passivo, código 3. Passivo não circulante, código 4. E patrimônio líquido, código 5. Ah, o que é circulante? Código 1. O que é não circulante? Código 2. Circulante, código 1. Não circulante, código 2. E aqui o patrimônio líquido, vou colocar tudo código 1. E agora, eu vou colocar o código da conta. E vou transformar esse código como, olha, 1 e-comercial, coloco um pontinho, e-comercial, esse aqui. E-comercial, vou colocar mais um ponto, e-comercial, a ordem que eu coloquei aqui. Olha, e aí, eu vou deixar tudo prontinho. Não, vou deixar só assim por enquanto, depois a gente faz isso com calma. Pronto, agora cada conta tem um código que representa. Isso na prática, como é que vai acontecer? Se eu, contador, administrador, fazer um lançamento e uma análise de uma conta, eu não vou colocar a conta ativo, circulante, estoque. Não, eu vou saber, olha, eu vou olhar a conta 1.1.3. Tá? Esses números acabam sendo decorados aí por contadores dentro de uma organização. Tá bom? E aqui, para ficar no balanço patrimonial, eu vou juntar esse código aqui, e-comercial, vou colocar um tracinho, e-comercial, o nome da conta. Vou colocar um espaço aqui. Esse é o código que vai lá para o meu balanço patrimonial. E aí, como é que eu monto o balanço patrimonial com base nisso? Deixa eu dar mais 2 cliques aqui. Eu vou colocar uns valores aqui nas contas para a gente montar um balanço patrimonial. Beleza, pessoal. Então, só adicionei uns valores aqui, tá? Para a gente montar o balanço patrimonial com os valores certinho, tá? Então, adicionei os valores. Agora eu vou formatar aqui. Então, selecionar a coluna K aqui. Posso ir no Ctrl, Shift e o 4, né? Ou posso vir aqui, colocar na formatação em moeda. Tá? Aí tem os valores todos aqui. O balanço patrimonial tem que estar igual, né? O ativo e o passivo mais o PL. Só para confirmar, montei com o valor aqui é 412. Lembra que embaixo você consegue ver sempre os valores totais, né? 412, grupo 1 e grupo 2. Olha como já está facilitando minha vida já com esses códigos. Olhando o código aqui 1 e 2, que é o meu ativo, já seleciono aqui 412. E aqui 3, 4 e 5, 412 também. Tá? Então, montei aqui de maneira balanceada. E agora, como eu vou usar essa tabela aqui como base para o balanço patrimonial, e vou montar uma tabela dinâmica, eu preciso ter títulos em todas as tabelas, todas as colunas aqui. Então, eu tenho o título de valor aqui. Aqui eu vou colocar conta contábil, que vai ser a coluna principal que eu vou usar. Código da conta. Aqui é o código do grupo, subgrupo 1. Subgrupo. Aqui é código do grupo. A ordem está aqui, subgrupo 2, beleza. Então está tudo com o título aqui. O que eu vou fazer? Eu vou transformar tudo isso aqui em tabela, tá? Duas maneiras que eu posso fazer isso. Eu posso vir aqui em dados, inserir, desculpa, inserir tabela, tá? Ou Ctrl Alt T, tá? Dá na mesma. Então aí seleciona toda a tabela, coloca aqui, a minha tabela tem cabeçalhos, tá? Então se você tem tudo selecionado ali, todos os títulos ali, você já seleciona aqui automaticamente, tá? Minha tabela contém cabeçalhos, ok. Que aí não presta nenhuma linha nova, aí você confere ó, os cabeçalhos todos ali, e a tabela já é toda preenchida, tá? Isso vai ser muito útil para a nossa atualização da tabela dinâmica. Beleza, vamos montar o balanço patrimonial agora. Como que a gente faz aqui? Qualquer lugar da tabela selecionada, eu venho inserir tabela dinâmica.
Aí eu posso colocar aqui, ó, nova planilha existente. Desse jeito que está aqui, ó, fica na tabela 2 aqui. Pode ser que, dependendo do tanto de tabela que você tem no teu arquivo, pode ser tabela 1, tabela 2, tá? Mas não se preocupe com isso. Então, tabela ali, ok. Vai criar essa máscara da tabela dinâmica. Tá, o que eu vou querer, então, no meu balanço patrimonial? Eu vou colocar grupo, tudo em linha, tá? Na parte de linha aqui, ó. Vou até colocar eu mais para o meio da tela aqui, para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. Pronto. Ó, grupo aqui, depois subgrupo 1, subgrupo 2. E ó, a estrutura que eu já tenho ali no canto, ó, já tenho ativo, circulante, não circulante, os subgrupos do ativo não circulante. Já tem a estrutura do balanço patrimonial aqui, bonitinho, né? Falta agora as contas, então a conta contábil que está aqui, eu vou arrastar para depois do subgrupo 2, coloquei ali. E agora o valor eu vou colocar do lado de lá, tá? No quadrado de valores. Então o valor eu coloco aqui em valores, soltei. Legal. Aqui, o balanço patrimonial nosso vai ser no modelo, na estrutura padrão, com ativo de um lado, passivo e patrimônio líquido de outro. Tá? Então, aqui, no rótulo de linha, eu vou selecionar aqui e vou deixar só o ativo selecionado. Tiro o passivo e o patrimônio líquido. Ok. Beleza. E olha, está com a estrutura toda aqui, né? Ativo, circulante, as três contas do circulante, não circulante, imobilizado, os contos imobilizado, intangível, as contas de intangível, investimento, as contas de investimento e realizável a longo prazo, as contas realizáveis a longo prazo. Tá a estrutura toda aqui. E está na ordem das contas que eu coloquei. Tá? Agora vamos colocar agora o grupo do passivo. Mesma coisa, selecionei aqui, inserir tabela dinâmica. Aqui eu vou colocar agora em planilha existente. Tá? Venho no local, venho aqui em planilha 3, que é onde eu estou montando ela. Colocar na primeira linha aqui da tabela dinâmica e aperto em OK. E vou fazer a mesma coisa, grupo, subgrupo 1. Eu não preciso do subgrupo 2, que o passivo não tem subgrupo 2, tá? Conta contábil e valor. Só que aí aqui eu vou fazer o contrário, eu tiro o ativo e deixo o passivo e o patrimônio líquido. Aperto OK e está lá. Aí eu vou formatar a coluna D aqui como moeda, coluna B também como moeda. E está aqui. Está o meu balanço patrimonial aqui, tá vendo? 412 de um lado, 412 do outro lado, todas as minhas contas do passivo, todas as minhas contas do patrimônio líquido e as contas do ativo aqui. E aí, qual que é a grande vantagem que eu posso ter aqui? Se eu adicionar qualquer conta nova aqui, eu posso atualizar lá as tabelas dinâmicas agora e não preciso ficar criando tudo novamente. Isso aqui acaba sendo um setup meu para o meu balanço patrimonial. Um exemplo, eu vou criar aqui uma conta, ó, vou criar a conta empréstimos, tá? Empréstimos, então é uma conta do passivo, passivo, uma conta circulante, não tem subgrupo. Aí eu olho aqui, o circulante tem, o último é o 4, então vai ser o grupo 5. O passivo é o código 3, o subgrupo aqui é 1 também. Ó, como é uma tabela, olha o que aconteceu aqui magicamente do lado. Copia as fórmulas de cima, então 3.1.5. Já criou aqui a conta do empréstimo. Vou precisar colocar o valor, vamos colocar 20 mil. Só que como é um balanço que está balanceado, eu vou ter que adicionar 20 mil na conta do ativo também. Vou adicionar aqui na conta banco, era 60 virou 80. Tá? Agora eu venho aqui na planilha 3, o que eu faço aqui? Ó, 412 mil aqui, né? Eu vou atualizar, então seleciono aqui, botão direito, atualizar. Olha, já passou para 432 mil. E aqui no passivo, ó, apareceu a linha aqui, empréstimos, tá? Na ordem aí 3.1.5. Tá? Então, eu posso ir adicionando todas as contas aqui agora e automaticamente o meu balanço patrimonial vai sendo montado de acordo com os códigos. Tá? E uma outra coisa aqui, vocês olhem que o ativo não circulante não está na ordem correta, tá? Que deveria ser realizável a longo prazo primeiro, depois investimento, depois intangível, depois imobilizado. Eu posso corrigir isso também colocando os códigos nas contas aqui na frente de cada um do grupo aqui. Tá? Então eu venho aqui e falo, olha,
Qual que é a ordem primeiro? Não é realizável a longo prazo, depois investimento, depois mobilizado, depois intangível. Então eu coloco o código aqui também. Eu vou colocar 1 aqui, vou colocar 2 aqui, que lá vai ficar na ordem alfabética. Tá? Então eu vou deixando tudo aqui já. 2 aqui investimento, imobilizado 3, 3. Existem outras formas, tá, gente? Estou mostrando para vocês de uma maneira mais simples, tá bom? E o intangível 4. Deixa eu ver que sobrou mais algum aqui. Não, tudo aqui. Beleza. Então, quando eu vier aqui agora apertar o atualizar, classificação de A a Z. Ué, classificação de A a Z. Ah lá. Tá, eu selecionei o grupo aqui, classificação de A a Z, e aí ficou aqui. Realizável a longo prazo, investimento, imobilizado. Ó, tô com 2 investimentos aqui, eu coloquei o investimento código 3, ó. Então eu tenho que vir aqui, onde que tem investimento código 3? Tá aqui, ó. Tá errado, é 2. Mudo para 2 aqui. Vou até deixar esses erros, que é bom que às vezes vocês fizeram algum erro e vocês sabem o que aconteceu, tá? Então se apareceu mais de um grupo aqui, tem que estar escrito igualzinho para juntar tudo num grupo só, tá? Se está separado não funciona. Então atualizar, beleza, agora sim, realizava a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Então as contas todas aqui nos seus grupos devidamente registrados, tá? Aqui eu vi que nesse subgrupo aqui tá 2 aqui, porque é o ativo, é o não circulante, mas eu posso colocar o 1, o 2, o 3, o 4 aqui para deixar classificado com cada grupo, por exemplo. Imobilizado é 3, né? Então eu coloco 3 aqui. 3, 3, 3. Investimento deixo como 2, intangível 4, investimento deixo como 2, realizável 1, investimento 2. Tá? Eu não posso ter códigos iguais, igual estava aqui. Tá? Isso estava errado também. Eu tenho que deixar sempre códigos diferentes, um código específico para cada conta. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então eu vou atualizar aqui de novo. Ah lá, agora sim. Ó. Dentro do grupo 1, realizava no prazo 2.1.1. Investimento 2.2, imobilizado 2.3, intangível 2.4. Beleza, pessoal? Então aqui é uma maneira, dá um trabalho, não vou falar fácil, mas é uma maneira sem ficar criando aquelas fórmulas de soma C, proc x. Você simplesmente com a tabela dinâmica você monta o teu balanço patrimonial e ele sempre vai ser atualizado com base nessa planilha 1 aqui. Nessa planilha 1 aqui, então seria a base de dados. Então renomeando aqui, sempre botão direito na planilha, renomear balanço patrimonial. Então tudo que mudar aqui agora muda lá. E eu consigo automatizar isso de uma maneira muito prática. Tem outros vídeos aí que mostram, por exemplo, como eu monto um livro diário e atualizo um balancete automático. Se eu ligar o livro diário e fazer isso aqui como se fosse um balancete automático, eu crio também um balanço patrimonial automático. Tá? Então, dá para ligar os conhecimentos. Eu só não vou fazer mais isso aqui também, senão vai ficar um vídeo muito extenso. Já tem outros vídeos trabalhando essa parte aí do balancete patrimonial e livro diário. Tá? Então, de maneira geral, o que é importante aprender nesse vídeo em termos de contabilidade? Saber, olha, conta contábil é uma parte do patrimônio. Tá? Na prática, os contadores, as pessoas que fazem lançamentos contábeis, usam os códigos das contas para fazer os lançamentos. Vão ficar digitando, estoque. Não, agora, 113, ele já lança automaticamente na conta estoque. E a tabela dinâmica aqui, junta todas as minhas contas, eu consigo montar o balanço patrimonial com ela. Até eu posso tirar as linhas de grade aqui para deixar só o balanço patrimonial certinho. E lembrar que o ativo é dividido em circulante e não circulante, e depois tem a divisão do imobilizado, intangível, realizável a longo prazo e investimento, passivo também circulante e não circulante, e por fim temos o patrimônio líquido. E sempre trabalhar com tabelas dentro do Excel, que aí sempre quando eu adicionar uma outra linha, vou colocar outra linha aqui, ó, clientes. Olha lá, ó, automaticamente já pinta a linha, já colocou fórmulas aqui já, tá vendo? Já fica tudo automático para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que ajude vocês aí no entendimento da contabilidade e também no entendimento de como é que a gente pode usar o Excel a nosso favor.
Qualquer coisa é só falar. Um forte abraço. Até mais.